Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida é Freud. Eu sou o Ricardo Vicente, psicanalista clínico, e hoje eu estou até um pouco de dificuldade de apresentar a minha convidada. Isso porque eu não sei se eu apresento ela como psicanalista, como corretora de imóveis, como maquiadora, como... qual é o outro mesmo? Olha, Chefe de cozinha. chefe de cozinha. Gente, eu não sei. De qualquer forma, hoje eu trago aqui Daniele Navas. É uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e por trás disso, né, por trás dessa história de multifunções, existe uma mulher, existe uma pessoa que veio aqui hoje bater um papo com a gente, tá bom? Daniele, seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você para a gente bater esse papo e falar assim sobre várias coisas. Várias coisas mesmo, né? De fato, várias coisas, né? Dani, antes eu te conheci como aluna no curso, né? E nas apresentações você já traz algumas histórias incríveis. Vamos tentar sequenciar aqui o que você foi primeiro. É a corretora, né? Me conta um pouco da sua trajetória. Isso. Eu sou formada em negócios imobiliários, né? Comecei aos 24 anos, mais ou menos, na área administrativa de uma grande imobiliária em São Paulo, né? Depois me tornei corretora e segui a profissão, né? Até me casar novamente, que eu já tinha sido casada antes. E aconteceu uma série de coisas que me levaram a chegar até aqui e fazer várias coisas, além da corretagem. Tá. E o que... Porque assim, eu tenho eu trabalho há muitos anos numa determinada atividade ao qual eu sempre lidei com pessoas, né? Sim. Então a gente sempre trabalhando com pessoas. E talvez não, tenho certeza que isso tenha me levado à psicanálise, né? De entender e trabalhar. No caso da corretora, porque além de tudo, você ali está tentando fazer uma venda, né? Ou uma locação, o que quer que seja. Você também andou por isso? Você também sentiu isso? Na verdade, o motivo da minha entrada na psicanálise não foi esse, tá? Quando eu estava corretora, na época, eu tive um filho, né? Meu filho, percebi que ele estava demorando para falar, algumas diferenças, né? Relacionado ao meu mais velho, né? E aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo com ele. Foi quando ele teve a hipótese, né, de autismo. Aí seguimos o caminho da avaliação multidisciplinar, né, neurologista, e foi diagnosticado, né? E aí começou um longo processo de conhecimento, né, de comportamento. Comecei a querer entender mais sobre comportamento, mas ainda estava muito longe de chegar na psicanálise, né? Então aí eu tive digamos assim, uma rotina com ele, onde eu estava sempre em terapias, né, em consultórios, né, e como você disse, a gente está sempre se relacionando com pessoas o tempo todo, seja no trabalho, seja, né, no convívio social. E neste caso, eu fui começando a observar já as pessoas, o comportamento das mães, né, e conversando, e começando a entender um pouco, né, do ser humano, das patologias, né, e através do que acontecia com meu filho, muitas coisas aconteciam comigo também. Uma transformação em tanto, né, Daniele? Porque, assim como eu comentei com o pessoal da maçonaria que participou aqui do programa, a própria Lívia, tudo que a gente faz de diferente, as pessoas olham como assim. E com você, eu acredito que tenha sido, nossa, você tem um filho pré-diagnosticado com autismo. Como caiu essa bomba na sua vida, assim? Como que foi quando ventilou essa possibilidade aí? Como que foi você com a família? O que acontece é que, assim, há 10 anos atrás, não se falava tão abertamente, não tínhamos tantas informações, né, como hoje temos, né? Então, eu comecei a procurar tudo na internet, comecei a pesquisar tudo que eu podia saber sobre o assunto,
E aí é uma vida sozinha, né? Porque você começa a procurar, você começa a querer entender por que comigo, né? Eu ia falar exatamente aceitação disso com relação a. Eu acredito que você tenha tido convívio, né, com outras mães e outros pais, né, que iam às clínicas. Como que você percebia essa aceitação dessa família, assim, como que é? Como foi, na verdade? Na verdade, o que acontece é que a maioria das pessoas não aceitam. Não aceita. Não aceita. É um processo muito difícil a aceitação. É um processo muito difícil. Até porque tem muita influência da família também, né? Porque começam aqueles comentários, não, porque fulano era assim e tá tudo bem, porque meu filho sempre foi mais quietinho. E, na verdade, assim, tudo tem a idade esperada para acontecer. Então, a criança, aos 6 meses, tem que sentar, né? Então, se isso não acontece, já tem que ficar atento, né? Então, assim, em relação à aceitação, eu percebo que ainda, né, as pessoas, mesmo com tanta informação, ainda hoje é muito difícil da família aceitar. Tá. E os meios, as terapias, os locais, você, de 10 anos, né, atrás que você procurou, você viu uma melhora hoje, pelo que você conhece? Então, hoje, como o assunto é mais esclarecido, né, tem mais lugares, né, tem mais opções, mais pessoas se capacitaram, né, mas ainda nenhuma parte do que deveria, né? Então, hoje em dia ainda falta muita mão de obra, digamos assim, né? Muito conhecimento sobre o assunto. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu percebo agora, muitas crianças estão sendo diagnosticadas autistas porque tem atraso da fala, só que ninguém está considerando que nós tivemos um momento de pandemia e que as pessoas começaram a usar máscara. Como é que a criança vai verbalizar? Olha, eu não tinha pensado, é verdade, né? Porque eles repetem, né? Eles olham o movimento, eles precisam ver e é o exercício natural, né? E aí tá todo mundo com máscaras. Máscaras, sem frequentar a escola, bem no período, né, da fala, digamos assim, né, de iniciar a fala. Então, assim, é lógico que vai atrasar. A própria relação com outra criança, né? Porque aí ficaram dentro de casa, uma boa parte. Né? Exatamente. Nossa. Então, assim, eu vejo que muita criança está sendo diagnosticada e isso é uma preocupação, né? Eu achei interessante quando você falou com esse, vamos dizer, até então na época, problema, o quanto você se reinventou, né? Sim. E você falou que praticamente montou uma clínica dentro de casa, é isso mesmo? Você passou a brincar com ele dentro de casa e pesquisando. Eu tenho na memória mais ou menos essa história. Eu gostaria que você contasse pra gente aí essa passagem que e a neuroplasticidade do desenvolvimento dele, de conseguir absorver e sair do estado, né, daquele então, né? O que aconteceu foi assim, ele ia em neuro, em TO, em neuropsicóloga, fono, diariamente. Então, o que eu fazia? Eu pegava tudo que era feito em terapia e trazia para casa. Então, eu tinha uma mesinha na minha sala, né? Eu comprava alguns brinquedos educativos e quando não dava, eu mesmo pegava com o que eu tinha em casa e adaptava. Tá? E aí eu comecei desde a hora que ele acordava, apresentando na porta do quarto dele fotos da rotina, né? Que para autista é muito importante ele saber o que vai acontecer durante todo o dia dele, né? Então eu comecei a apresentar rotina, familiares, tudo em fotos. E aí eu comecei a exercitar outras coisas com ele. Por exemplo, eu mostrava para ele o que era quente, gelado, curto, longo, né? Números, cores. E era da hora que eu acordava até a hora de dormir mesmo. Na hora do banho, mostrando joelho, perna, né? Eu falava, cantava o tempo inteiro. A verbalização também, eu procurava passar um batom vermelho, né? Olhar nos olhos dele. Eu ensinei o contato visual para ele, com o martelinho do quebra-gelo, apresentando que era a minha vez de jogar. E quando era dele, eu olhava para ele, mostrava o martelinho. E para ele manter o contato visual comigo, que ele também não tinha.
né? Então, nós passamos, assim, uma fase de grande aprendizado, né? Porque eu também tinha que entender o quanto ele estava se desenvolvendo para avançar nas coisas que eu estava ensinando para ele, né? E os brinquedos educativos. Ou seja, você, de fato, o abraçou. Não só o abraçar do acolhimento, você abraçou, é um problema? Então, daqui. É, exatamente isso. Você não ficou, obviamente, cada um tem o seu tempo, o seu desenvolvimento. Você não ficou, como você falou no início, por que eu, por que comigo? E se lamentando. Você pegou e falou, já que é assim, eu vou. E se não tivesse dado certo, você estaria até hoje fazendo o que fosse possível. Com certeza, mas assim, eu confesso que os primeiros dias, assim, eu chorei muito. Imagino. Perguntei sim, por que comigo, né? Mas aí eu, né, falei assim, Deus, já que é meu, né? O que é possível, né? Para que a gente leve isso da melhor maneira possível, né? E fui correndo atrás das informações, tá? Tive aí algumas coisas que eu encontrei na internet de informação, por exemplo, encontrei uma amiga de infância que tinha 2 meninos, e eu perguntei para ela como que era, como que eu poderia fazer para melhorar, ela nunca me respondeu, né? Só passado anos, ela falou, ai, Dani, desculpa, não vi, né? Então, assim, tem pessoas que negam, então, respeito, né? Entendo que ela não queria, não era não dar informação, era não falar sobre ela e sobre os filhos, né? E a gente seguiu em frente, tivemos a sorte de quando ele foi avançando nas terapias, ele começar a ter uma melhora, ele começou a falar com quase 4 anos, e os sintomas que eram todos, tá? Ele teve todos os sintomas, desde andar na ponta dos pés, não atender quando eu chamava ele, não demonstrar sentir dor, né? Não brincar com outras crianças, não podia cantar parabéns no aniversário dele, né? Então, assim, todos os sintomas ele tinha. E nesse momento você, com todos esses esforços sendo feito para ajudar, você estava convencida de que ele ia ficar daquele jeito ou você fazia aquilo para mudar o quadro? Como que você, nesse momento, você pensava? Eu pensava assim, né? O que eu posso fazer para que ele seja independente, né? Melhorar, ter convivência, nem que seja pouca, com outras crianças. O que é que pode ser feito para ele ficar mais próximo do normal, digamos assim, né? Entendi. Mas não esperava nada. Eu já estava convicta de que minha vida ia ser daquele jeito e que ele ia depender de mim, e eu queria que pelo menos, né, ele tivesse algumas ações mais próximo do normal. Caramba, nossa, aqui. E vamos, a gente falava há pouco, né? Vamos com medo mesmo, né? Ou vamos assim mesmo, né? Assim. É bem assim, bem assim. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? E hoje o que foi acontecendo foi os estímulos, né? Pegamos nessa idade de plasticidade cerebral, né? Fazer esse tratamento, né, precoce com a criança, que é muito importante. E o Enzo, depois que começou a falar, foi saindo do espectro, né? Ele não tem nada do espectro autista, mas eu fui atrás de informações para ter certeza. Para ter certeza, né? Então, eu falei com um biocientista brasileiro que tem um instituto nos Estados Unidos, neurologista. E ele falou assim, olha, Dani, tem 2 coisas, né? O amor que você teve por ele e os estímulos que foram feitos. Então, hoje já é comprovado, na época não, mas hoje já é comprovado que se fizer um tratamento precoce, há sim uma mínima chance. E meu filho foi essa mínima chance e hoje ele não tem nada. Que palavra mais bombástica. Precoce. Ouviram? Né, precoce, começar, se a pessoa tiver essa desconfiança, como você falou, 6 meses, está estranho, tal. Gente, não tem o porquê ter vergonha, ter revolta, vai lá e começa a entupir de remédio, ou alguma coisa assim, ou terapias que talvez, né, muito convencionais, de escolas também não muito preparadas, mas assim, o principal é essa aceitação
né, Dani? E a busca precoce, não esperar, vamos ver se com 2 anos melhora, com 3 anos melhora. Pode ser que não dê tempo. Exatamente. Né? Então, eu acho que é sensacional essa informação, porque ao pessoal que vai nos assistir ou que estão nos assistindo, muitos podem estar conhecendo pessoas que estão passando por problemas iguais, né, parecidos, um num grau a mais ou a menos, porém essa informação é fundamental para mim, né, para nós, né, de falar da aceitação e precoce. Eu ouvi também, eu já tinha lido a respeito e tive um caso assim de paciente que passou por mim. Eu conheci uma pessoa também, mas aí não tem a ver com a psicanálise. Eu trabalhei com essa pessoa no passado, que era um verdadeiro poço de revolta por ter um filho especial, o pai. Tá. De uma forma geral, pai, figura paterna nesse aspecto. O que você viu nessas andanças por aí que você teve contato com pessoas compartilhando do mesmo problema que você tinha? Na verdade, essa coisa do pai envolve muitas coisas. Envolve a mãe também, que acaba mergulhando, né, na situação do filho e esquece do marido, esquece dos outros filhos, da família, para se dedicar só ao filho. E aí o marido já fica ali meio de canto. E existe o pai também que ele se ausenta mesmo. Existe o pai que tem medo da situação, né? Então tem várias formas aí que o pai acaba se distanciando de alguma forma da situação, da mãe, da família. E acabam que muitas mães com filho com deficiência acabam ficando sozinhas. É uma carga a mais, né? Não só o problema, como também o outro lado da família, do parceiro, né? Não é fácil. Não deve ser fácil, né, Dani? Uma coisa que eu percebi em clínica também, por que o homem, no caso, a figura paterna, ele sofre mais com isso? No primeiro momento, né, a cabeça do homem condicionada a ser o provedor, o macho, a pessoa que gerou meu filho, aquela coisa toda. Quando acontece de ter um filho especial, inconscientemente o homem encara como um fracasso da sua essência. Principalmente se ele, né, for uma pessoa extremamente, né, sadia, tal, pode ser que no momento ele culpe a genética da mulher. Pode ser que ele culpe a geração da geração, mas ele acha que ele não. Então isso, para o homem, cai como uma bomba. É preciso, assim, ter muito preparo. A gente é suspeito para falar, as pessoas vão pensar que a gente está falando isso em benefício, mas o homem precisa cuidar desse emocional e desse mental, procurar ajuda, caso aqueles que estão passando por isso ou que alguém conheça, para procurar ajuda. Porque é meio que... eu diria, não chega nem a ser um arquétipo, vai. Ou sim, vai. Daquela coisa do macho que falhou, né? Que não produziu um varão, né? Até porque, se você for olhar na história, talvez até nas nossas famílias, o homem se sentia até um pouco menos homem quando gerava uma menina. Exatamente. Porque, nossa, você não teve um filho homem, olha... Né? Lógico que hoje em dia, puxa, é totalmente diferente. Pode ser que tenha alguns casos, pode ser. Mas imagina ser cobrado nas gerações passadas por não gerar um filho homem, né? Do sexo masculino. E aí vem, gerou, mas é um bebê, uma criança com deficiência mental, atraso, seja lá o que for. Exatamente. Então, dependendo da criação, dependendo de como esse homem convive, né, como ele está evoluindo, não vou dizer evolução de evoluído, não, o entendimento que ele tem, olha, que como as mulheres, a maior parte tem, você falou aqui que umas de repente até não aceitam no momento, como foi o seu caso, mas depois, agarra no braço e vamos em frente. E para o homem, ele também precisa estar nessa jornada. Porque se a criança que tem o problema, ele tiver esse... Já o abandono, a neurose de abandono para a criança, já, normal, com pais também ali, ela já vai acontecer de qualquer forma, a gente sabe disso. E aí tem graus que aumentam, o pai que vai embora, a mãe que vai embora,
ou uma perda, um falecimento, alguma coisa, esse choque, o natural, inclusive, ele acontece. Agora, para criança especial, se não tiver rodeado desse cuidado do pai e da mãe, né, de repente em equilíbrio... Exatamente. Né? Eu falo até mais para você, tá, Ricardo? Assim, tem pais, sim, que ele ou mergulha no trabalho para poder prover uma situação melhor, uma condição melhor para o tratamento, que é muito caro. Um tratamento adequado é muito caro, né? Assim como também, às vezes, alguns são bem participativos, né? Dividem com a mãe aí, né? As terapias. Mas é muito importante a família em geral, a aceitação da família, dos avós, dos tios, né? Não evitar a convivência, né? Os irmãos, ter uma casa em harmonia, porque isso também melhora muito a condição dessa criança, tá? Melhora muito o desenvolvimento dessa criança. Posso imaginar. Se a gente vê casos, né, como... Eu cito isso em aula, devo ter citado na sua época, alguma coisa assim. Se em um sanatório, onde pessoas já estão, né, num grau de doença avançadíssimo e tal, pessoas como a Nise da Silveira, né, que trabalho excepcional de pintura, conseguiu alguns resultados de melhora de sintomas, né, de dignidade, de alívio, vamos dizer assim. Imagina se uma criança que ainda não está nesse grau, ela está assim, com um atraso ou outro, se ela tivesse acolhimento, se ela tivesse cuidado, o quanto de pessoas não podem recuperar isso. Não digo recuperar, mas não deixar que avance, né? E com tratamentos adequados. Políticas públicas também precisariam, né? As escolas, repito, vou falar isso até melhorar, não estão preparadas. Não estão. Para essas crianças. Não estão. Nem particular e nem estadual e nem municipal. Exatamente. Se quiser mandar e-mail ou mensagem no Instagram, mandem. E olha, eu vou ficar muito contente se a gente ver algum exemplo. Eu faço questão até de visitar. Não com o olhar de Celso Russomano, mas com o olhar de, nossa, que trabalho. Sim. Que fique claro isso, né? Porque na grande maioria... Não acho que estão. Não acho, não. Eu tenho certeza que não estão preparados. Não estão. Tá? Até porque, uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui, se tiver alguma mãe, né, com a criança com seletividade alimentar, é muito importante não deixar passar, procurar um nutricionista especializado na área, para que não falte as vitaminas necessárias, a suplementação necessária, para que essa criança se desenvolva melhor. Porque se falta alguma vitamina, né, dificulta ainda mais o processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Essas informações é o que eu falo, né? O nosso canal não é um bate-papo, mas ele tem que ter isso, né? Muitas pessoas que vão assistir, ou que estão assistindo, vão ter a oportunidade de ter essa informação. Mas, Dani, passando por isso, você me contou também sobre quando você entrou na psicanálise, né? Foi praticamente num telefonema do dia para o outro e você pegou a segunda aula. Como que foi isso daí? E já emenda naquela história que você contou das noivas chorando, o que você faz e tal, que eu achei interessantíssimo. Por favor. Exatamente. O que aconteceu? Durante todo esse processo que eu passei com a minha família, com meu filho, né? Já que foi aproveitado todo esse período para estimular o meu filho e ele sair do espectro. Quando eu não estava com ele, eu estava fazendo cursos, onde eu acabei tendo formação de várias coisas. Fiz gastronomia, fiz curso de maquiagem, sempre lidando com pessoas. E aí, nesse tempo também, durante toda essa situação, aconteciam as mães, as famílias me procurando para saber o que eu tinha feito com ele, para ter um resultado tão bom, para chegar onde chegamos no sucesso do tratamento. E aí eu sempre orientava as famílias a procurar o multidisciplinar, as avaliações, fazer o tratamento o quanto antes, né? E nisso eu ia estudando e vamos fazendo as duas coisas, até que um dia eu estava conversando com uma mãe de fora do Brasil,
me perguntando, né, exatamente sobre o tratamento, e tinha uma amiga, uma vizinha, lá na minha casa, e quando eu desliguei o telefone, ela falou assim, Dani, por que você não vai fazer psicanálise? Eu falei, mas o que é a psicanálise? Fala, o quê? Ela falou assim, olha, eu não sei te explicar, mas você deveria fazer psicanálise. Eu falei, ok, vou fazer psicanálise. Tá bom. Peguei o telefone da escola, liguei no mesmo dia, no dia seguinte eu estava na primeira aula, inclusive foi com você, né? Na minha primeira aula, porque você já tinha começado na aula anterior. E aí tá sendo um caminho sem volta, né? Não, exatamente, é o que eu falo, né? Quem começa na psicanálise, porque tem pessoas que falam, não, eu vou fazer só pra mim, né? Não quero, não tenho intenção de atender. Quando vê, tá atendendo, quando vê, tá fazendo trabalhos. E se não tiver, tá feliz da vida e acompanha, né? Feliz da vida que eu digo assim, tá bem, né? Diferente de quando entrou. Eu falo que é uma transformação, né? Aqueles 2 anos que a gente passa ali, né? De cada aula, uma sessão, eu falo, né? Assim. E aí, como você falou, não tem volta, né? A gente não consegue voltar, né? Não tem volta, e assim, até porque a gente acaba montando o quebra-cabeça da nossa história, né? O autoconhecimento é algo assim incrível, onde você ativa todas as possibilidades da sua vida, né? Onde você começa a se entender e falar, né? E falar assim, por que em determinado momento eu não tive atitude, né? Por que eu aceitei isso? Por que eu não aceitei? Exatamente. Quais são os nossos limites e por aí vai, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a praticar muito a psicanálise dentro da minha vida, né? E nos atendimentos, o que acontece, por exemplo, como você falou, quando eu tô fazendo uma maquiagem, geralmente a pessoa tá ali, né? Se maquiando, toda empolgada, ou vai casar, ou vai ser uma debutante, e aí você sabe que aquela pessoa, você percebe o nervosismo, né? E aquela pessoa não consegue cair em si, né? Daquele momento. E o rosto fala, né, Dani? O rosto, você tá tão próximo ali, né? E quantas vezes a gente termina de maquiar e elas choram quando se vê, né? E aí, o que acontece nesse momento, né? Eu coloco a pessoa, eu começo a conversar e falo, olha, tá tudo bem, né? Você tá linda, aproveita esse momento, a hora que você sair daqui, procura estar presente para sentir algo, né? Que vai ser único na sua vida e que vai passar tão rápido. Olha, né? só. Então, fique tranquila, né? Então, em tudo, eu acabo usando a psicanálise. Sim. Quando eu vendo um apartamento, né? Entender que aquela família, o que ela está procurando, isso me facilita muito no conversar com a pessoa, perceber o que eles buscam, o que fazem eles felizes. Assim como casais que estão separando na hora de eu vender o apartamento deles. É outra emoção, né? Exatamente. Colocar para cada um deles que é um novo ciclo, né? Que estão vendendo aquele imóvel para que cada um viva novos sonhos, né? Que cada um planejem algo novo para a vida. Né? Você ativa o módulo, né? Exatamente. Quando você vai nas suas multitarefas, você ativa o modo psicanálise, é o modo piloto. Aí depois você só vai ajustando com aquela emoção que está acontecendo naquele momento, né? Ou seja, venha fazer uma maquiagem e ganhe uma terapia. Compre um apartamento e ganhe uma terapia. Algo, né? Dessa forma, mas que bacana, isso que você falou da separação, né, do momento ali, putz, uma vida nova, tal, então a pessoa normalmente chega meio derrubada, aí você descarrega lá uma carga de energia, de boas palavras, vamos dizer assim, de aceitação de novo, né, falando, olha, vamos em frente, né. É muito, muito bacana. É isso, eu já tive situações também de ir lá, avaliar o imóvel, conversar com o casal, e de repente eles não venderem, porque resolveram ficar juntos. Olha, não, essa é mais cara, hein? Né? Então, assim, a psicanálise, ela tá em todas as situações, a todo momento podemos usar a psicanálise. Sem dúvida. Né? Mas, dúvida. Assim, eu acho que a questão da psicanálise, para mim, como pessoa, né, me fez ver que, assim, as coisas podem ir além daquilo que a gente imagina,
né? Porque muito dos bloqueios, muito dos medos, né? É só a gente que pode superar. E de que forma, né? Como é que eu estou me olhando, né? De que forma que as pessoas se olham, né? Se veem. Porque às vezes nós temos essa visão muito distorcida, né? Qual o limite da nossa capacidade? Geralmente a gente não usa também. Com certeza. E hoje o que você trouxe aqui, né, é uma prova disso. Porque ocorreu algo fantástico. Primeiro, você ficou obstinada. Você ficou focada. Não, ok, porque comigo tal, porém, tá bom. Eu vou pra cima e vou tentar melhorar. Isso já foi uma plasticidade. Sim. Ou uma neuroplasticidade do que você usou. Na sequência, porque você passou a ser a referência para ele, né? E puxou. Talvez, se você não tivesse feito nada disso, como que você estaria hoje? Ele, provavelmente, com outros problemas acarretados conforme a idade, e você, só Deus sabe. Exatamente. Doente, provavelmente, né? Com um quadro de depressão fortíssimo. Não é adivinhação, não. É meio que óbvio. É isso. Lá nos consultórios, eu percebia muitas mães tomando antidepressivos e falando, ai meu Deus, a minha vida. Enquanto isso, eu fui fazendo outras coisas para me distrair, fazendo coisas que eu gostava de fazer, né? Então, assim, é muito também o que escolhemos, de que forma queremos passar por essa situação, né? Como que a gente vai superar isso, né? Então, assim, a vida também é feita de escolhas. Precisamos escolher viver ou tomar antidepressivo, né? Olha. Então, assim, eu costumo dizer agora também para as pessoas que eu atendo, né? Qual a escolha? Qual a sua escolha? Como você quer passar por isso? Porque não vai mudar. Tá? Eu também, exatamente. Sempre teremos aí novas situações, obstáculos, né, dificuldades, problemas de doença. Como queremos passar por isso? A sua frase ela chega como viver ou tomar antidepressivos. Vocês têm noção do que é isso, né? Do nosso público, né? Você quer viver ou você quer tomar antidepressivo? É muito fantástico, Dani. E aí, quando eu percebi essas duas opções na minha vida e resolvo viver, eu realmente quero viver, Ricardo. Então, assim, eu escolho me divertir, eu escolho ser feliz, eu escolho superar meus limites, eu escolho estar. Eu estou aqui com você, eu estou inteira aqui com você. Sim. Se eu estou passeando em algum lugar, qualquer que seja, eu quero o melhor daquele momento. E quando você passa a olhar as coisas dessa forma, você vive muito mais. Mais e melhor, né? Melhor. E aí vai te alimentando de coisa boa e você vai acreditando naquilo que você faz, né? E assim, é sem limite. É sem limite. E já aconteceu assim, de você, durante um dia, que você me falou que inclusive hoje você tem uma atividade à tarde. Já aconteceu de você fazer a corretagem de manhã, atender à tarde e maquiar à noite? Ah, sim. Pessoas assim são públicos, embora a gente tenha lá um mental, tal, a psicanálise, a gente vai ler de alguma forma, mas são propósitos diferentes naquele momento. Essa virada de chave você faz de uma vez ou você, tipo, tira a caixinha da corretora, agora eu vou aqui, como que você, no mesmo dia? O que acontece? Eu administro a agenda, né? Geralmente a maquiagem é à noite, né? Fim do dia. Dos eventos, né? A maior parte, né? Isso. De manhã, corretagem, né? Período da tarde, 2 vezes na semana eu faço os atendimentos ou constelação.
né? Ainda tem a constelação, Tem a né? Que eu constelação. esqueci de falar. Nossa Senhora. Tem a constelação, né? O que tem sido muito procurado. Sim, sim. Hoje né? é uma coisa muito procurada. Então, assim, eu saio da caixinha mesmo. Cada coisa é uma coisa pra mim, tá? Embora tudo envolva a psicanálise. Sim, aí Tá? só que a gente... Mas eu administro a minha agenda. Então, tem 2 dias certinho, que o período da tarde é só psicanálise, só atendimento, psicanálise e constelação. À noite, final de semana, maquiagem. E o restante do tempo, corretagem, né? Então, você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter um planejamento e uma agenda. Até porque também, embora essa explosão de atividades, precisa cuidar da mulher. A mulher, Dani, também. Sim, não, eu tenho meu horário de me cuidar, né? Mas geralmente bem cedo. Tá. Ou no final do dia, assim, tipo 5 horas, né? Porque também, senão, é só essa dedicação, não, vou fazer isso aqui, chega uma hora também que começa a cansar, tanto físico quanto emocionalmente. Então, você precisa ter o momento Dani também, né? Ah, sim. Como eu disse, tem tudo um planejamento. Então, assim, eu tiro umas férias, assim, mais prolongadas, né? Finais de semana, assim, que eu vejo que não tem muito movimento. Procuro sempre fazer algo que eu gosto. É uma coisa muito importante. As pessoas, às vezes, ficam no piloto automático, esquecem de fazer aquilo que gostam. O que você gosta de fazer? Você tem uma hora? Você gosta de ouvir música? Coloca uma música, né? Quando eu tô no carro, eu coloco, assim, música super alta, né? Então, assim, o que você gosta de fazer? E em qual momento que tem espaço para você fazer isso que você gosta? Tá certo. E se não tem, vamos arrumar. Vamos adaptar. Né? Então, eu acho que, assim, tudo dá. Quando você quer fazer essas coisas, quando você tem objetivos, você tem um plano para você consegue. Tá certo. Dani, se a gente fosse aqui pegar o nosso... seccionar cada área sua, a gente teria que ter um programa aqui de, sei lá, 3, 4 horas, né? Mas a gente, com certeza, não faltarão oportunidades de você retornar aqui, né? Porque as experiências vão se acumulando e a gente sempre está com coisas novas. Eu queria, em nome do canal A Vida é Freud, te agradecer muito pela sua presença, agradecer a minha técnica aqui, que a gente tem com eles, que prepara tudo aqui para que saia o nosso bate-papo. E, se quiser deixar sua mensagem final, fique à vontade. Eu que agradeço você pelo convite, estarei sempre disponível para você, com grande prazer, né? A gente está aqui junto, conversando aqui e fora daqui. Né? Gosto muito de conversar com você. E assim, eu quero falar para as pessoas, né? Viver o presente, estar presente, né? Colocar objetivos, planejar a sua vida. Dificuldades teremos a todo momento. Nada é impossível. Não há nada que a gente não possa mudar o resultado. Então, tudo depende de você. Muito obrigado. E assim a gente vai encerrando mais uma entrevista aqui no nosso canal A Vida é Freud. Tenham todos aí uma excelente semana para você, para sua família, para todos. E até a próxima, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.